Glórias a Deus. Meus irmãos, o capítulo 2 do livro de Daniel vai nos dizer que o rei Nabucodonosor, ele vai entrar em seus aposentos, ele vai deitar em sua cama, e a Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, que logo após o sono vir sobre ele, a palavra de Deus vai nos dizer aqui nesse momento, que a partir que aquele homem deitou para dormir, o sono veio sobre aquele homem, e a palavra de Deus vai nos dizer aqui nesse momento, que o rei vai ter um sonho, mas não é simplesmente um sonho, não é um sonho qualquer, não é um sonho comum, mas a palavra vai nos dizer aqui nesse momento, que mal sabia aquele rei, o que ele estava vendo, o que ele estava contemplando, era um sonho profético, era uma visão profética que ele tinha. Então a Bíblia vai nos dizer, após ele despertar desse sonho, após despertar desta visão, a palavra de Deus vai nos dizer aqui nesse momento, que o sono cessou de sobre ele vai perder o sono, vai perder a vontade de dormir, porque a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, que quando ele despertou daquele sono, quando ele despertou daquela visão, o seu coração estava angustiado, o seu coração estava atribulado, a sua mente estava angustiada, porque ele não entendia o sonho que ele teve, ele não entendia aquela visão que ele tinha, porque ele pensava consigo mesmo, talvez ele pensava que era um sonho qualquer. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, a Bíblia vai nos dizer aqui nesta hora, que o rei vai chamar diante de si todos os sábios que tem na Babilônia, ele vai chamar diante de si todos os feiticeiros, ele vai chamar a tua presença, a sua presença, todos os sábios que ele encontrou na Babilônia. E a Bíblia vai nos dizer que nesse momento, que a partir do momento que os servos do rei estavam diante dele, a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, que ele vai falar o motivo, que ele deu a ordem para chamar os seus servos, ele deu a ordem para chamar aqueles homens até a sua presença. Então a palavra do Senhor vai nos relatar aqui nesse momento, a Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, que ele vai falar para os seus servos, eu tive um sonho, mas eu não me lembro desse sonho, eu tive uma visão, eu vi alguma coisa enquanto eu estava dormindo, mas eu não me lembro muito bem. Então a palavra do Senhor vai nos dizer que os magos e os feiticeiros vai perguntar para o rei qual era o sonho, vai perguntar para o seu senhor o que ele tinha visto, mas ele vai falar para os seus servos o que eu tenho visto, o que tem escapado, o que eu contemplei naquela visão, eu esqueci o que eu tinha sonhado. Então a mensagem, a palavra vai nos dizer aqui nesse momento, que os servos do rei vai perguntar para o rei, fala para nós a sua visão, fala para nós o que o Senhor contemplou, que nós vamos dar a sua interpretação. Então a mensagem vai nos dizer aqui nesse momento, que o rei vai falar para eles o que eu vi e tem escapado, o que eu sonhei e eu tinha esquecido. Eu vou falar uma coisa para vocês, se vocês disserem o discernimento, se vocês me disserem o que o significado do sonho quer dizer para mim, eu vou cobrir vocês de fama, eu vou cobrir vocês de riquezas, eu vou cobrir vocês de honra. Mas a mensagem também vai nos dizer neste momento, que o rei vai dar um aviso, o rei vai dar um decreto para aqueles homens, se vocês me disserem o sonho, se vocês me disserem a sua interpretação, eu vou cobrir vocês de riqueza, mas também se vocês não me derem a interpretação, se vocês não me fazerem saber o sonho, a sua interpretação, eu vou matar todos vocês, eu vou despedaçar você, a sua casa e a sua família. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, que o rei vai perceber que eles estavam ali diante dele para falar palavras mentirosas, tanto que mais na frente do versículo ele vai dizer, tanto que mais na frente do versículo ele vai falar, glórias a Deus, logo após os teus servos dizer para ele assim, mas o Senhor pode falar o sonho, que nós vamos dar a sua interpretação. Então a palavra do Senhor vai nos dizer aqui nesse momento, que o rei vai perceber que aqueles homens estavam diante dele com palavras mentirosas, que aqueles homens estavam diante deles com palavras falsas, com palavras ensaiadas. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, que aqueles homens temendo pela sua vida, aqueles homens temendo serem mortos, eles vão falar, aqueles homens vão reconhecer, tanto que eles vão chegar diante do rei, e vai falar para o rei, ó rei Nabucodonosor, o
que o Senhor pede é uma coisa rara, o que o Senhor pede é uma coisa difícil, o que o Senhor pede, glórias a Deus, aleluia. Nenhum homem que pisa sobre a face dessa terra pode discernir o sonho do rei. Nenhum homem que pisa sobre a face dessa terra pode dar a interpretação que o Senhor deseja. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que o rei ficou irado. A Bíblia vai nos dizer aqui nesta hora que o rei ele ficou contrariado, porque ele não viu a sua vontade ser cumprida, ele não viu o seu desejo ser cumprido. Tanto que ele vai lançar uma ordem, tanto que ele vai lançar um decreto, porque ele ficou tão irado, ele ficou tão possesso, porque a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, ele vai dar uma ordem aos seus servos, ele vai dar uma ordem para os seus serviçais, para matar todo sábio que encontrasse na Babilônia, para matar todo adivinho que encontrasse na Babilônia. Então a mensagem vai nos dizer aqui nessa hora que um servo de Nabucodonosor, por nome de Arioque, ele vai lançar, ele vai fazer sair por toda a Babilônia para saber, para que todas as pessoas que morassem naquele lugar soubessem o decreto do rei, para que todas as pessoas que morassem na Babilônia soubessem o que aconteceria com aquele que não fizesse a vontade do rei. Então a mensagem vai nos dizer aqui nesse momento, aquele homem, ele vai se espalhar, ele vai espalhar por toda a Babilônia o decreto do rei, e a Bíblia vai nos dizer aqui nessa hora que essa ordem e esse decreto, glórias a Deus, vai chegar até diante de Daniel. A mensagem vai nos dizer aqui nesse momento, aquelas pessoas foram até Daniel para matar Daniel, aquelas pessoas foram até Sadraque, Mesaque e Abednego para matá-los também. E a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que quando Daniel soube desse decreto, soube que o rei mandou matar os magos, soube que o rei mandou matar os feiticeiros, os adivinhos do rei, glórias a Deus, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Arioque deixou Daniel ciente da situação, falou para Daniel o motivo da matança, falou para Daniel o motivo da ordem do rei. E a Bíblia vai nos dizer aqui nesta hora, glórias a Deus, daquele homem que Daniel vai falar para Arioque, mas porque o decreto do rei é tão precipitado, mas porque que do nada o rei lançou esse decreto para matar todos os sábios, para matar todos os adivinhos. E a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, ele vai falar toda a ordem do rei, ele vai deixar Daniel ciente, ele vai deixar Daniel consciente do que está acontecendo. Glórias a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor vai nos dizer aqui nessa hora que Daniel junto com aquele servo, Daniel junto com os servos do rei, vai chegar diante do rei Nabucodonosor, vai chegar diante da face do rei e vai falar para o rei, glórias a Deus, vai pedir uma oportunidade. Daniel vai chegar diante do rei, Daniel vai chegar diante daquele homem e vai pedir tempo, vai pedir uma oportunidade, porque Daniel, a Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, ele vai chegar até diante do rei e vai pedir uma oportunidade. E o que eu percebi nessa mensagem, ele pediu uma oportunidade, mas não era para ficar com os braços cruzados, ele pediu uma oportunidade para o rei, não era para esperar a bênção cair sobre o seu colo, mas a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, ele vai chegar diante do rei e vai falar para o rei, ó rei Nabucodonosor, eu fiquei sabendo do teu decreto, eu fiquei sabendo da sua ordem, então eu peço ao Senhor nessa hora, eu peço ao Senhor nesse momento, que o Senhor me dê tempo, que o Senhor me dê uma oportunidade, porque eu vou para a minha casa, eu vou buscar a face do Senhor, eu vou buscar a presença do meu Deus que eu sirvo, eu vou buscar uma resposta do céu, e a resposta do céu que o Senhor me entregar, eu vou falar para o Senhor. Jesus está falando aqui para nós nessa noite, não importa no momento que você estiver pregando, talvez tem pessoas que fazem cara feia quando você está pregando, mas Jesus fala para nós aqui nessa noite, porque Daniel, ele iria falar o que Deus iria mandar, Daniel iria abrir a sua boca e falar aquilo que Deus ia colocar no seu coração. Jesus fala para nós aqui nessa noite, não importa que te rejeita, não importa que te exclua, mas quando você subir no altar para pregar, quando você subir no altar para louvar ao Senhor, fale aquilo que Ele coloca em seu coração, abre a boca e toque e fale aquilo que Ele coloca na sua mente, no seu coração para pregar.
aleluia, Jesus amado. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Que a palavra do Senhor vai nos dizer mais ainda, que Daniel, quando saiu da presença do rei, Daniel, quando saiu da face do rei, ele vai para a sua casa. A Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, ele vai até os seus amigos, ele vai até os seus companheiros Sadraque, Mesaque e Abednego. Então vem Daniel, assim como ele soube, ele vai deixar os seus amigos cientes da situação. A Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que Daniel vai reunir os seus amigos, Daniel vai reunir os seus companheiros para buscar a face do Senhor, discernir concernentes ao negócio do rei, ao mandamento do rei, à vontade do rei. E a palavra vai nos dizer aqui nesse momento, aqueles 4 homens, eles vão reunir em uma só voz. Aqueles 4 homens, eles vão reunir um só propósito. Aqueles 4 homens, eles vão reunir uma só fé para buscar a face do Senhor. E o que mais me chamou a atenção, o que mais me admirou nessa mensagem, é porque como a palavra do Senhor vai nos dizer aqui nessa noite, glórias a Deus, que os ouvidos do Senhor, eles não estão agravados para não poder ouvir, porque a mensagem vai nos dizer aqui nessa hora, a partir daquele momento, aqueles 3 jovens, eles se prostraram. A partir do momento que aqueles 3 jovens se reuniram, aqueles 4 homens se reuniram para buscar a resposta, para buscar a face do Senhor. Creio eu que a partir do momento que os joelhos daqueles homens se prostraram no chão, a partir do momento que os joelhos daqueles homens se colocaram no chão, a partir do momento que a face daqueles homens tocaram no chão, a mensagem vai nos dizer o seguinte, que a resposta veio para Daniel em uma visão de noite. A Bíblia está nos dizendo aqui nesse momento, sabe o que eu entendi com isso aqui nessa noite? É que quando o coração se dispõe a buscar a face do Senhor, Jesus está nos dizendo aqui para nós nessa noite, se a igreja crê, quando você dobra os seus joelhos para orar, se a igreja crê aqui nessa noite, quando você dobra os seus joelhos para clamar a face do Senhor, a partir do momento que os seus joelhos se dobram, os ouvidos do Senhor lá em cima do céu vai ouvir, vai inclinar os teus ouvidos, Ele vai inclinar os ouvidos do Senhor até a sua oração. E a partir do momento que Ele inclina os ouvidos dele para ouvir a sua oração, a partir do momento que Ele inclina os ouvidos dele para ouvir o seu clamor, se a igreja crê aqui nessa noite, a sua oração, o seu clamor vai subir até o céu e a resposta do céu vai descer sobre a sua vida. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, e creio eu que baseado no capítulo 2, a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, no capítulo 3, o rei Nabucodonosor ele vai levantar uma estátua. O rei Nabucodonosor vai levantar um monumento. A Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, glórias a Deus, aleluia, que aquela estátua, que aquele monumento tinha mais ou menos 30 côvados de altura. Glórias a Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui nesse momento, ele deu uma ordem para erguer uma estátua. Creio eu que aquele homem, aquele rei gostava da exaltação, ele gostava de ser exaltado, ele gostava de ser adorado, ele gostava de mostrar que tinha poder, ele gostava de mostrar que tinha autoridade. Então a mensagem vai nos dizer aqui nesta hora, a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui nesse momento, ele vai dar uma ordem para erguer uma estátua, ele vai dar uma ordem para erguer um monumento. Glórias a Deus, aleluia. Mas não era para simplesmente porque ele gostava, não era simplesmente porque ele achava bonito, não era simplesmente para enfeitar a frente do seu palácio, porque a Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, a partir do momento, glórias a Deus, ele mandou levantar aquela estátua, a partir do momento que ele mandou erguer aquele monumento, a Bíblia vai nos dizer que
da inauguração daquela estátua, Ele vai chamar os teus amigos, Ele vai chamar os seus companheiros, Ele vai chamar os satrapas, Ele vai chamar os prefeitos, Ele vai chamar os príncipes, Ele vai chamar os conselheiros para vir até a consagração daquela estátua. Ele vai chamar os seus amigos, Ele vai chamar os maiorais, Ele vai chamar os grandes que tem no seu exército, que tem no seu reino, para a consagração daquela imagem. Ele vai chamar os seus companheiros para a adoração daquela imagem. E a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, que a partir do momento daquela estátua, ela estava pronta, ela estava feita. A Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, que todas as pessoas, todos os povos, a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, todas as nações, todas as línguas foram reunidas por ordem do rei, até onde a sua ordem alcançava, até onde a sua ordem alcançava no seu reino. Ele vai reunir diante de si, Ele vai reunir diante daquela estátua. Glórias a Deus para a inauguração, para a consagração daquela estátua. E a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, que o rei Nabucodonosor, ele vai lançar uma ordem, aquele homem vai lançar um decreto, para que toda pessoa que estivesse em seu reino, para que toda pessoa que estivesse, todos os povos, todas as nações, todas as línguas que estivessem em seu reino, ao redor do mundo, viesse a consagração daquela estátua. Mas não era simplesmente para contemplar e ir embora, porque a mensagem vai nos dizer aqui nessa noite, que Ele vai lançar uma ordem, Ele vai lançar um decreto, para que toda pessoa que estivesse em teu reino, ao ouvir o som de todos os instrumentos que fazem música, ao ouvir o som de todos os instrumentos que glórias a Deus, aleluia, que produz som, era para se prostrar diante daquela imagem. Quando ouvisse o som dos instrumentos tocando, era para se prostrar. Quando ouvisse o som da trombeta, da corneta, quando ouvisse o som de todos os instrumentos, era para se prostrar, era para se ajoelhar diante daquela imagem, porque creio eu, se eles adorassem aquela imagem, estava adorando o próprio rei, porque aquele rei gostava da exaltação. Então a mensagem vai nos dizer aqui nesse momento, que o rei vai lançar esta ordem. Todo aquele que ouviu o som, glórias a de todos os instrumentos de música, é para se dobrar, é para se prostrar diante da minha imagem. Glórias a Deus, creio eu que Ele falou para aquele povo: vocês estão vendo aquela fornalha ali? Vocês estão vendo aquela fornalha? Glórias a Deus, aleluia. Se vocês ouvirem o som da trombeta, se vocês ouvirem o som da flauta, glórias a Deus, se vocês não se prostrar, eu vou jogar vocês dentro daquela fornalha, e vocês vão ser consumidos pelo fogo. Glórias a Deus. Então a mensagem vai nos dizer aqui nesse momento, que o servo do rei vai sair por todo aquele povo e vai dar uma ordem para que todos os instrumentos sejam tocados. E a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, que a partir do momento que todos os instrumentos foram tocados, a Bíblia vai nos dizer que houve um mar de joelhos dobrados, uma multidão se prostrou, uma multidão se curvou diante daquela imagem para adorar, uma multidão se curvou diante daquela imagem. Glórias a Deus, para adorar aquela imagem, para como se estivesse adorando o próprio rei. Então a Bíblia vai nos dizer o que eu pude perceber nessa mensagem, a partir do momento que todos aqueles instrumentos foram tocados, a partir do momento que todos aqueles instrumentos foram tocados, a partir do momento que todas as pessoas ouviram o som daqueles instrumentos, eles se prostraram, eles se dobraram. Mas o que eu percebi, que eu admiro nessa mensagem, é que no meio daquele mar de joelho dobrado, 3 homens ficaram em pé. A Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, que no meio daquela multidão de joelhos dobrados, 3 homens não se curvaram, 3 homens não se prostraram. Jesus está falando para nós aqui nessa noite: aquele que serve a Ele fielmente não precisa temer a ameaça de Satanás, aquele que serve a Ele fielmente não precisa temer a afronta do inimigo. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Quem serve a Ele verdadeiramente não precisa temer a ameaça, porque a promessa do Senhor na vida do povo dele é maior que a ameaça de Satanás. A presença, a unção do Espírito Santo, a unção que despedaçou o jugo do adversário, a unção que despedaçou o jugo, a unção que despedaçou, pois a ameaça do inimigo era maior que a ameaça, era maior que a fornalha. Glórias a Deus, aleluia, Jesus.
E a palavra do Senhor vai nos dizer aqui nesse momento, glórias a Deus, quando aqueles homens não se prostraram, aqueles homens permaneceram em pé, aqueles homens não se curvaram, aqueles homens não temeram a palavra do rei, aqueles homens não temeram a estátua, aqueles homens não obedeceram a palavra. Oh, glórias a Deus, porque eles tinham a presença, eles tinham a palavra do Senhor pregada na tábua do seu coração. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E a mensagem vai nos dizer aqui nessa noite, que a partir do momento que todos aqueles instrumentos foram tocados, creio eu que passou algum período de tempo, passou alguns minutos, passou alguns segundos, passou alguns minutos, creio eu que tinha servos do rei observando se todas as pessoas tinham se curvado. Glórias a Deus, creio eu que tinha pessoas observando se todas as pessoas tinham se curvado diante da estátua para adorá-la. Então a mensagem vai nos dizer aqui nessa noite que pessoas, servos do rei, vai chegar diante do rei e vai falar para ele: ó Nabucodonosor, vive para sempre. O Senhor lançou um decreto para que todo aquele que ouvisse o som dos instrumentos tocarem, era para se prostrar, era para se curvar diante da tua imagem, para consagrá-la, para adorá-la. Glórias a Deus, aleluia, creio eu, aquele que o rei vai falar para aquele servo, sim. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu lancei esse decreto, eu lancei essa ordem, mas por que vocês estão me dizendo isso? Alguém aqui ousou desobedecer a minha palavra? Alguém aqui ousou desobedecer a minha ordem? Então eles vão abrir a sua boca e vão dizer: tem 3 jovens, tem 3 homens aí que o Senhor consagrou sobre o teu reino, que o Senhor colocou sobre os negócios da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não temeram a tua palavra, eles não temeram o teu mandamento, eles não obedecem às tuas leis e não se curvaram diante da sua imagem. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que quando o rei ouviu isso, ele ficou tão possesso de ira, ele ficou tão possesso de raiva, porque ele viu a sua palavra ser desafiada, ele viu a sua palavra, glórias a Deus, ser desobedecida. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, ele vai chamar aqueles 3 homens, ele vai dar uma ordem para chamar aqueles 3 homens diante de si, para ver se eles teriam coragem de falar na frente do rei. Glórias a Deus, aleluia. Eles não iriam se dobrar, eles não iriam se curvar diante da sua imagem. Então a palavra do Senhor vai nos dizer aqui nesse momento que aqueles 3 jovens, eles foram chamados até a face do rei, eles foram chamados até a presença do rei. Ele vai falar para aqueles 3 jovens: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, o que eu tenho ouvido de vocês, é verdade que vocês não obedecem a minha palavra, é verdade que vocês não obedecem a minha lei, e é verdade também que muito menos vocês se curvam diante da minha imagem. Glórias a Deus, aleluia, aleluia, Senhor. E aqueles 3 jovens, ao ouvir esse decreto, a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, ele vai falar para aqueles 3 jovens: agora que vocês estão aqui na minha presença, agora que vocês estão diante da minha face, vocês vão se prostrar, vocês vão se curvar diante da minha imagem, porque se vocês permanecerem rebeldes, porque se vocês manterem a insistência, vocês estão vendo aquela fornalha, isso nunca tinha acontecido antes. Se vocês desobedecer a minha palavra, eu vou dar uma ordem para que aquela fornalha aquecesse 7 vezes mais, porque creio eu, glórias a Deus, que aquela fornalha, ela nunca tinha sido aquecida 7 vezes mais, porque ninguém havia desobedecido, porque ninguém havia, glórias a Deus, afrontado o rei Nabucodonosor. Então a mensagem vai nos dizer, glórias a Deus, a mensagem vai nos dizer aqui nesta hora, que agora que vocês estão diante de mim, vocês vão se prostrar. Agora que vocês estão diante de mim, vocês vão se curvar diante daquela imagem. Glórias a Deus, aqueles 3 jovens, igreja, aqueles 3 homens cheios do Espírito Santo, aqueles 3 jovens cheios da unção do Senhor, aqueles 3 jovens cheios da ousadia, aqueles 3 jovens cheios da autoridade do Senhor, vai olhar na cara do rei, vai olhar na face do rei e vai falar para o rei dessa forma: ó rei Nabucodonosor, quanto a isso, nós não temos a obrigação, nós não temos a satisfação de te responder. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar.
livrar. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Eles estão falando, glórias a Deus para o Rei. Se o nosso Deus a quem nós servimos, Ele tem poder para nos livrar. Se o nosso Deus, glórias, se nosso Deus a qual nós servimos, Ele não quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar das tuas mãos. Se o nosso Deus a quem nós servimos, Ele quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar da sua fornalha. Glórias a Deus, aleluia. Sabe que aqueles 3 jovens estavam dizendo para o Rei: se o nosso Deus a quem nós servimos, se Ele fizer, Ele continua sendo Deus, mas se Ele não fizer e nos permitir morrer dentro daquela fornalha, Ele continua sendo Deus, porque nós sabemos, porque nós temos fé e sabemos que a partir do momento que nós fecharmos os olhos nessa terra, nós vamos abrir os olhos lá na glória, na presença dEle. Glórias a Deus, aleluia. Aqueles 3 jovens tinham essa convicção que a partir do momento que eles fechassem os olhos na terra, eles iam abrir os olhos no céu, eles iriam contemplar a face do Deus que eles servem. Glórias a Deus, eles estavam dizendo: nós vamos permanecer fiel ao nosso Deus, nós vamos permanecer fiel à palavra que foi plantada em nosso coração. Glórias a Deus, porque nós preferimos morrer do que negar a nossa fé. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. E a palavra vai nos dizer mais ainda nessa noite. O Rei, ao ouvir isso, eu que ele pensou consigo mesmo, para não perder a minha moral diante dos meus amigos, para não perder a minha autoridade de rei sobre esse lugar, porque esses 3 jovens estão me desafiando. Eu não posso deixar essa coisa dessa forma, eu não posso deixar barato. Creio eu que ele estava pensando consigo mesmo: agora eu vou pegar esses 3 jovens e vou usar eles como exemplo do que acontece com quem desobedece a minha palavra. Eu vou pegar esses 3 jovens e vou lançar eles dentro da fornalha. Eles vão ser exemplo do que acontece com aquele que ousa desobedecer a minha palavra. Então a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que o rei Nabucodonosor vai dar uma ordem aos seus servos, vai dar uma ordem ao seu exército para pegar aqueles 3 jovens e amarrá-los mão e pé e lançá-los dentro da fornalha. A Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, glórias a Deus, aleluia, aqueles 3 jovens, eles foram pegos, aqueles 3 jovens, eles foram amarrados. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Ele vai dar uma ordem para os seus servos, e aqueles 3 jovens, eles vão ser amarrados. Aqueles 3 jovens, eles vão ser amarrados e ser lançados dentro da fornalha de fogo ardente. E a Bíblia vai nos dizer aqui nesta hora, a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, glórias a Deus, aleluia, Jesus, que aquela fornalha, ela estava tão quente, aquela fornalha, ela estava tão aquecida, que a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, que apenas o calor daquela fornalha matou aqueles homens, apenas o calor daquela fornalha ceifou a vida daqueles homens que lançaram os 3 lá dentro, que lançaram Sadraque, que lançaram Mesaque e Abednego dentro daquela fornalha. Glórias a Deus, aleluia. E o que me chamou mais atenção nessa mensagem é que a Bíblia vai nos dizer aqui nessa hora, a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, que a partir do momento que aqueles 3 jovens caíram atados dentro do fogo, a partir do momento que aqueles 3 jovens caíram atados dentro da fornalha, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui nesse momento, que no exato momento que eles caíram dentro da fornalha, o rei que estava sentado no seu trono, Nabucodonosor que estava sentado no seu trono, ele vai se levantar depressa. A Bíblia vai nos dizer aqui nesta hora, ele vai se levantar assustado, ele vai se levantar abismado, porque a mensagem do Senhor vai nos dizer aqui nesse momento, a partir do momento que aqueles 3 jovens caíram atados dentro da fornalha, ele vai se levantar abismado, ele vai se levantar assustado, ele vai fazer uma pergunta para os seus servos, ele vai fazer uma pergunta para o seu povo que estava do seu lado. Mas espera aí,
alguma coisa está errado, alguma coisa não está batendo. Nós não lançamos 3 homens atados dentro do fogo, não lançamos nós 3 varões amarrados dentro da fornalha. E a Bíblia vai nos dizer aqui nessa hora, a Bíblia vai nos contar aqui nesse momento, eles vão responder ao rei: é verdade, ó rei, nós lançamos 3 homens, nós lançamos 3 varões dentro da fornalha. Creio eu que aquele rei pensou consigo mesmo: mas eu devo estar maluco, mas eu devo estar perdendo o juízo. Se nós lançamos 3 homens atados dentro da fornalha, como que eu estou contemplando? Como que eu estou contemplando 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo? Como que eu estou contemplando? Eu lancei 3 homens amarrados, eu lancei 3 homens amarrados, mão em pé, dentro daquela fornalha, mas agora eu estou contemplando aqueles homens, eles andam passeando no meio do fogo, eles andam, glória a Deus, glorificando no meio do fogo, eles andam passeando no meio do fogo, e a presença do quarto, a semelhança do quarto homem, é semelhante ao Filho de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Jesus, eu creio que o rei Nabucodonosor ele teve a sua pergunta respondida, porque aqueles 3 jovens, quando estavam diante deles, antes de serem lançados dentro da fornalha, Nabucodonosor vai dizer para aqueles 3 jovens: quando eu lançar vocês 3 dentro da minha fornalha, quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Quem é o Deus de Israel que vai livrar vocês das minhas mãos? Porque eu pude perceber essa mensagem, porque o versículo não fala que outras pessoas contemplaram aquele 4º homem dentro da fornalha, mas somente o rei Nabucodonosor, glórias a Deus, aleluia, somente ele contemplou aquela visão, somente ele viu aquele 4º homem dentro da fornalha. Então creio eu que o rei Nabucodonosor, ele teve a sua pergunta respondida: quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Então era Deus falando para ele: Nabucodonosor, eu sou Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu sou Deus que permite ser lançado dentro da cova dos leões, mas eu não permito os leões abrirem a boca. Eu sou Deus que permite ser lançado dentro da cisterna, mas eu não permito ficar lá. Eu sou Deus que eu permito ser lançado dentro da fornalha, mas eu não permito o fogo ter poder sobre eles. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Só aquele homem contemplou, só o rei contemplou aquela visão. Era Deus respondendo, era Deus mostrando que era Deus que estava na vida daqueles 3 jovens, era Deus mostrando para o rei. Glórias a Deus, aleluia. Era Deus respondendo para aquele homem: eu sou maior que o fogo, eu sou maior que a sua estátua, eu sou maior que você, eu sou maior que o teu reino. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Deus poderoso, Deus de mistério. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E a mensagem vai nos dizer aqui nesse momento: ele vai se levantar depressa, ele vai fazer a pergunta: eu estou vendo 4 homens soltos que andam passeando no meio do fogo. O fogo não está fazendo efeito sobre eles, e a aparência do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então a mensagem vai nos dizer aqui nessa hora, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui nesse momento: a fornalha estava tão aquecida, a fornalha estava tão quente, a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento: ele vai se levantar do seu trono e vai chegar o mais perto possível da boca daquela fornalha, porque ela estava muito quente, ela estava muito aquecida. Então a mensagem do Senhor vai nos dizer aqui nesse momento: glórias a Deus, aleluia. Ele vai chegar diante da boca daquela fornalha, ele vai chegar diante da boca daquela fornalha o mais próximo que ele podia. Ele vai falar em alto e com som, ele vai falar para todo mundo ouvir. Antes aquelas pessoas viram o som de todos os instrumentos tocarem,
Glórias a Deus, mas agora eles viram, eles ouviram da boca do próprio Nabucodonosor. A Bíblia vai nos dizer que nesse momento ele vai falar em alto e bom som: ó Sadraque, Mesaque e Abednego, servo dos Deus Altíssimo, sai, vinde para fora. Glórias, creio eu que ele queria dizer naquela hora: Sadraque, Mesaque e Abednego, sai, vinde para fora, porque agora eu reconheço, agora eu confesso, e não há outro Deus que possa livrar, a não ser o Deus de Israel, a não ser o Deus de Daniel, a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele tem poder para livrar. Deus está nos dizendo através da palavra: ele tem poder para nos libertar, ele tem poder para nos curar. Faça-nos reconhecer o seu poder e a sua autoridade. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Deus está nos dizendo que nessa noite Ele é maior que tudo que a gente passa. Glórias a Deus, aleluia. A Bíblia vai nos dizer que nesse momento Ele vai chegar diante daquela boca, daquela fornalha, e vai clamar para aqueles 3 jovens sair, vinde para fora. Então a Bíblia vai nos dizer que nesse momento, glórias a Deus, que aqueles 3 jovens vai sair. Aqueles 3 jovens antes entraram amarrados, aqueles 3 jovens antes entraram dentro daquela fornalha oprimidos, aqueles 3 jovens entraram dentro daquela fornalha humilhados, mas a Bíblia vai nos dizer que nesse momento eles vão sair exaltados, eles vão sair glorificando ao nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer aqui nessa hora que todo o povo da Babilônia, o governador, o príncipe, a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que o próprio Nabucodonosor, ele vai olhar aqueles 3 jovens do alto da cabeça até a planta dos pés, ele vai ver, todo o povo vai ver que o fogo não teve poder, que o fogo não teve autoridade. A Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que a partir do momento que aqueles 3 jovens saíram dentro do fogo, o fogo não queimou as suas vestes. A Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite que o fogo não queimou a sua carne, o fogo não queimou a sua vida, o fogo não destruiu a sua vida. Jesus está nos dizendo aqui nessa noite, oh, glórias a Deus, aleluia. Jesus está nos dizendo através da palavra, Jesus está nos dizendo através da mensagem, assim como diz a minha palavra: se vocês passarem pelas águas, elas não vão te afogar. Se a igreja passar pelas águas, elas não vão te afogar. Se a igreja passar pelo fogo, a chama não arderá, o fogo não queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu estou com você nessa prova, eu estou com você nessa prova dos leões. Eu não sei o que a igreja está passando, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o Nabucodonosor que você está enfrentando, eu não sei qual é a fornalha que você está enfrentando, mas Jesus fala para nós aqui nessa noite: eu estou com você nessa prova, eu estou com você nessa peleja. Você não vai morrer, mas eu vou passear com você nessa prova, eu vou passear com você nesse deserto. Glória a Deus, eu vou te honrar, eu vou te exaltar, e o meu nome vai ser glorificado. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Deus está nos ensinando aqui nessa noite. Embora a gente passe algumas situações, a gente pensa que está sozinho. Embora a gente pensa, a gente ora, quanto mais a gente ora, mais a luta aumenta, mais a perseguição aumenta. Mas Jesus está falando aqui para nós nessa noite: se a igreja crê, a partir do momento que você se dobra, os ouvidos do Senhor vão ouvir o seu clamor. E assim como a sua oração vai subir, a resposta do Senhor vai descer sobre a sua vida. Jesus está nos ensinando aqui nessa noite: não importa o que você passa, talvez você pensa que está sozinho nessa prova, talvez você pensa que está sozinho nessa humilhação, mas Jesus está dizendo para você aqui nessa noite: Ele está passeando com você nessa prova, Ele está com você nesse deserto, Ele vai te alimentar com pão e água nesse deserto, Ele vai honrar a sua vida, Ele está com você hoje, Ele está com você amanhã. A Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, quando Jesus estava reunido com seus discípulos: eis que eu estou convosco até a consumação do século. Todos os dias eu estou convosco até a consumação do século. Jesus está nos dizendo aqui nesse momento: saia daqui nessa noite
noite com essa convicção em sua mente. A igreja não está sozinha, a igreja não está sozinha nessa peleja. Jesus está nessa peleja para nos ajudar. Jesus, segure nossas mãos para vencer as afrontas. Jesus, segure nossas mãos para vencer as ameaças, os levantes do adversário. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus poderoso, Deus está com a igreja. Deus vai com a igreja em todos os momentos. Talvez a gente pensa que não vai suportar. Talvez a gente sente que passa na beirada da tábua, mas não vamos cair, não vamos perecer. Mas Jesus segure nossas mãos. O Espírito Santo